Quem são os povos originais do Brasil? Por que eles foram chamados de índios? Qual foi a relação entre eles e os portugueses colonizadores? Quais as raízes dos conflitos e problemas enfrentados pelos verdadeiros povos originais do Brasil? Eu sou o professor Gleico Carvalho e hoje no Pílulas da História veremos um pouco da vasta e rica história dos indígenas do Brasil. Venham comigo! A história que conhecemos dos indígenas é repleta de enganos e incompreensões, a começar pelo próprio vocabulário construído pelo Ocidente para identificar esses povos. Índio é uma palavra que deriva do engano de Colombo, que julgara ter encontrado as Índias, o outro mundo, como dizia na sua viagem de 1492. Assim, a palavra foi utilizada para designar, sem distinção, uma infinidade de grupos indígenas. Gentio. O coletivo gentio foi utilizado pelos jesuítas. Com o tempo, o vocábulo gentio ou pagão passou a significar o oposto de cristão, pois, no entender dos padres, os gentios eram governados pelo demônio. Inimigos ou contrários. Expressão utilizada para diferenciar os nativos que não pertenciam aos grupos considerados pelos colonizadores como aliados. Negros da terra ou negro-brasis. Duas expressões utilizadas pelos grupos escravocatas para designar genericamente os índios e diferenciá-los dos negros da Guiné. Outro termo genérico usado, no caso, para os africanos. Índios mansos ou índios bravos. No século XIX, surgiu uma nomenclatura mais simplificada para designar as populações nativas, índios mansos, isso é, controlados, e índios bravos, a saber, os hostis ou os bárbaros. Para identificar melhor os índios, os colonizadores os classificaram em Tupi ou Tupinambá e Tapuia. Tupis designava os povos que, pela semelhança de língua e costumes, predominavam no litoral no século XVI. Tapuias correspondia aos outros grupos, isto é, aos que não falavam a língua que os jesuítas chamavam de língua geral, ou língua mais usada na costa do Brasil. De acordo com o censo do IBGE de 2010, existem pelo menos 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há dois troncos principais. Macro-G, que incluem os grupos Bororó, Guató, G, Carajá, Krenak, Machacali, Ofaié, Riquibaxá e Iatê. E o grupo Tupi, onde estão os Ariquém, Aueti, Juruna, Mauê, Mondê, Munduruku, Puroborá, Ramaramã, Tupari e Tupi-Guarani. O que é o homem sem os animais? Se os animais desaparecerem, o homem morrerá dentro de uma grande solidão. Ensinai a vossos filhos que a terra é nossa mãe. Dizei a eles que a respeitem, pois tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra.